Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, um argentino no Nordeste do Brasil. E o convidado do dia é o Agustín Nieto. Ele é argentino e atualmente mora no Brasil em Custódia, no sertão pernambucano. Agustín é formado em administração e atualmente é professor de espanhol. Seja muito bem-vindo, Agustín Nieto. Olá, Agustín, tudo bem com você? Oi, tudo Oi, bem? Delane. Bem-vindo. Bom dia, Dani. Olá. Obrigado, gente. Tudo certinho? Certo. Como é que vocês estão? Tudo Oi, Adri. ótimo. Então, Agostinho, você é argentino, tá até usando a camisa aí do time, mas se mudou para o Brasil ainda novo, certo? Com quantos anos Verdade. você foi para o Brasil? Quantos anos você tinha? Então, eu fui para o Brasil com 5 anos. Era muito novinho mesmo. E eu tô com a camisa da Argentina, mas a do Brasil tá ali, viu? Meu coração tá dividido nas duas partes por igual. Eu tenho um pouquinho de cada um, realmente. E é isso, né? Meus pais, minha família inteira, toda a minha ascendência é argentina. E aos 5 anos, meus pais decidiram ter essa mudança radical aí de vida e vir para cá, para o Brasil. A gente veio para Recife. A gente mora aqui desde então, sendo que hoje em dia eles já voltaram para a Argentina. Para quem conhece o Brasil, né, e os diferentes sotaques de cada região, a gente consegue perceber que você tem um sotaque nordestino maravilhoso. Para que cidade vocês foram? Em quanto tempo vocês ficaram por lá? Bom, então, a gente veio para Recife. Obrigado pelo sotaque, primeiro. Sotaque, queria dizer também que, mesmo particularmente, eu como também trabalho com essa questão de idiomas, acho muito legal a questão do sotaque, dessa identidade que ele dá para a gente, né? Muitas vezes, eu mesmo sou de pegar sotaque muito fácil. Então, eu vou com qualquer canto e já saio imitando, né? Na realidade, nunca falo bem, porque meu sotaque de pernambucano é muito forte, muito arrastado. Eu sou bem pernambucano mesmo. E, e a gente veio para Recife, eu passei 13 anos, eu voltei depois de fazer o vestibular. Quem é um pouquinho mais velho aí vai entender do que eu estou falando. Eu não sei se hoje em dia ainda segue o vestibular, eu já chamo Enem, não sei muito bem como é. Mas na minha época tinha vestibular. E aí eu voltei com 13 anos, meus pais voltaram depois de 15 anos. Eles ficaram aqui ainda mais 2 anos. E aí depois eles voltaram. Então, posso dizer aí que a minha questão cultural e a minha identificação cultural com o Brasil ela é muito forte, porque justamente eu peguei essa primeira infância, adolescência e eu acho que adolescência, né? Que o homem ele segue sendo adulto até os 30 anos, pelo menos. Então, eu realmente fiquei aqui até ser adolescente. Com 18 anos eu voltei para a Argentina e aí foi isso, basicamente. E seus pais, eles só falavam em espanhol com você? Como funcionava isso dentro de casa? Sim, sim. Em casa, né? Eu acredito que, bom, a Adri que tem filho aí, eu acredito que ela deve falar também português. A questão cultural é muito forte, né? Quando a sua identificação com seus pais. Mas aí, com o passar dos anos, a gente foi desenvolvendo um dialeto quase que próprio, eu diria, porque meus pais não terem tanto contato. Vale a pena a gente voltar no tempo e buscar lembrar que 25, 30 anos atrás, meus pais chegaram aqui 30 anos atrás, eita, estou deturando a minha idade. Mas 30 anos atrás, realmente, a comunicação não era tão frequente, né? Então, realmente, para eles praticarem o espanhol era difícil. Quando meus pais falavam com a gente, e à medida que o tempo foi passando, como eles não tinham tanto contato com o espanhol, a gente começou a incorporar aí palavras do portunhol, do nosso dialeto de casa mesmo. Então, eu tinha um vocabulário muito infantil, a minha irmã um vocabulário mais infantil ainda, porque ela veio para cá, aí ela tinha somente 2 anos. E aí essa questão de que você começa a ter suas próprias palavras, suas misturas,
Mas sim, a ideia era que a gente só falava em espanhol mesmo, que era como a gente se sente confortável. Inclusive, hoje em dia, minha esposa, ela é brasileira e a gente tem uma dificuldade enorme de falar entre a gente em português para tentar incluir ela. Então, ela está aprendendo aí o espanhol. Com meu filho, eu só falo em espanhol por uma questão de buscar que ele tenha a maior proximidade possível dos meus pais, né? Então, se ele não souber o idioma, eu sei que já vai ter uma certa distância, então só falo em espanhol com ele. E eu acho que o idioma é muito importante, né, nessa questão aí dos vínculos. Sim. Deixa eu fazer uma pergunta, aproveitando que a gente está falando de pais e crescendo no Brasil. Os seus pais já falavam português? Ou eles aprenderam quando foram para Não, o Brasil? realmente, não, meus pais foram o maior exemplo de aventura que eu tive na vida, né? Meus pais, dois loucos, pode-se dizer tranquilamente, dois loucos, porque eles pegaram duas crianças, né? Eu fico pensando, hoje em dia, tudo. A gente é meio dessa geração Nutella, né? Tudo é babá, tudo é. Ah, não sei quem ajuda em casa. Meus pais. Veio meu pai, minha mãe, uma mão atrás, outra na frente, aprendendo o português com o entorno, assistindo novela. Eu me lembro que minha mãe, em uma época, teve uma reunião com o vice-presidente do Brasil, na época era Marcos Maciel, e ela estava aprendendo a falar. Aí eles trabalhavam na Ceasa, né? E o vocabulário lá não era dos melhores. E ela estava aprendendo também assistindo, se eu não me engano, era o Rei do Gado. Aí ela chegou pro vice-presidente e disse: porque aqui no Brasil é complicado, tem um cabra da peste que fica dificultando minhas coisas. O vocabulário que não era o ideal para se falar com o vice-presidente. Aí ele riu, né? E explicou para ela que ele. Então, realmente eles foram bem corajosos. Eles são, além de meus exemplos na vida, eu até me emociono quando eu falo do meu pai, porque para mim eles são realmente o exemplo a seguir. Lógico, cheio de defeitos, o defeito dele tudinho, né? Mas aquelas pessoas que eu admiro e meus maiores exemplos, meus maiores ídolos, como eu sempre digo. Que legal. E eles falam português com sotaque também, nordestino. Não, eles falam com sotaque espanhol. É porque É o eles foram adultos, portunhol. né? É diferente quando você vai criança e você vai Exato, adulto. exato. Ah, que legal. Então eles Conta têm a um minha sotaque. mãe que eles têm um sotaque forte. Minha mãe fala bastante bem, meu pai. Inclusive, quando eles vieram para cá para o nascimento de Noah, meu filho, chegou um momento que meu pai dizia: Pô, Agostinho, pelo amor de Deus, vamos falar um pouquinho de espanhol, porque eu não estou aguentando, minha cabeça vai explodir. Então, a falta de prática, né, ela faz isso. E essa questão do sotaque, eu acho que muita gente diz: Ah, não, eu quero falar como nativo. Lógico, o ideal é a gente se integrar o máximo possível e que o idioma seja o mais fluido possível, mas a gente também tem que entender que, que essa questão do sotaque, ela tem a ver com as nossas origens, tem a ver com a nossa história, e o importante é que a comunicação flua o mais naturalmente possível, né? Que o nosso sotaque não seja um impedimento na hora em que a gente vai se expressar, que não seja uma dificuldade. Por exemplo, se eu começo a falar todo assim e não me esforço por nunca melhorar, lógico, né? Vai chegar um momento que vai ser até chato falar comigo. Mas se você vai falar com uma pessoa que está falando com esse sotaque tão carregado, você vê que a pessoa está se esforçando, você também recebe ela de outra maneira, então você também tem abertura e essa pessoa vai evoluindo. E eu acho que o sotaque tem muito a ver com história e é importante também a gente, não digo esquecer, mas entender que é natural, sotaque tem a ver com justamente com isso, com tudo que a gente viveu, com tudo que a gente traz, com a nossa bagagem, e a gente não precisa ficar louco. Minha mãe tem um sotaque carregado, mas ela fala um português sensacional. Inclusive, hoje em dia, ela fala um português muito bom. 15 anos depois de ter ido embora do Brasil, o português dela é muito bom, realmente, apesar de ter um sotaque. E é maravilhoso, né? Ela fala um pouco assim, mas dá para entender tudo perfeitamente e ela é muito bonitinha, fica perfeito. Que fofa! Imagina falando. Ah, que legal. Muito Linda, bem, linda, vamos linda. então, já que entramos no espanhol, eu queria saber um pouco das diferenças de espanhol, né? Porque tem o Hum, espanhol que a gente fala, sei lá, Cartechano. aqui. Isso, o castelhano É. que é o que na Argentina se fala o castelhano, é isso? Ou não? Explica pra Não, gente um então, pouquinho. Eu fui uma vez para a Argentina e aí tava tentando me explicar isso e eu já aí eu taquei o portunhol, né? Que a gente adora tacar um portunhol. Já, só dá uma enroladinha nas palavras. Mas explica pra gente um pouco essa diferença.
Com certeza. Então, basicamente, atualmente, segundo a RAI, que é a Real Academia Espanhola, a diferença entre o espanhol e o castelhano não existe, né? Basicamente, hoje, espanhol é castelhano. Agora, qual é a razão da gente falar espanhol, castelhano? Acontece que o espanhol é o idioma que supostamente engloba tudo, toda a questão da Espanha e todas as colônias espanholas, né? No entanto, na Espanha, hoje em dia, existe o idioma, além do espanhol, tem o castelhano, que é o mesmo que o espanhol, o vasco, né? Tem o galego, o gachego, e tem, eu estou esquecendo de um terceiro, Catalão. que o catalão. Poxa, obrigado, eu estava Que até me dizem sentindo mal. que é bem que é parecido com o português, não sei se é verdade. O catalão dizem que sim, o galego também. Eu realmente não posso testificar, porque eu não conheço, nunca fui nessas regiões, então realmente não. Eu não sei se vocês lembram, tem um grupo separatista ETA, algum tempo atrás, que se eu não me engano era o Grupo Vasco. Então, realmente, muita gente diz, não, eu falo em castelhano, justamente para não, respeitando essas diferenças entre catalão, basco e gachego, que são os outros três idiomas que também compõem aí a região da Espanha. Mas, segundo a Real Academia Espanhola, é o mesmo. No entanto, o espanhol que a gente fala em el Río de la Plata, que é a região ali de Buenos Aires, e toda essa região, Buenos Aires, também pega Montevideo, o espanhol do Uruguai é bem parecido ao espanhol da Argentina. E dali, principalmente para o sul, né, de Buenos Aires, toda essa região, a gente tem um pronome próprio que a gente utiliza, que é o vos. A gente fala com esse chiado, yo me llamo Agustín y perdí las llaves porque estava chovendo, esse chiado extremo, essa assim, que não é muito frequente em outras regiões. O uso del vos é um pronome também que a gente tem, que é bastante diferente ao de outras regiões. Mas basicamente o espanhol, desculpa, e o castelhano são o mesmo idioma, assim. Legal. Muito legal. E você falou que foi para a Argentina, voltou para a Argentina para fazer o vestibular, é isso? Na Argentina não existe vestibular, na realidade, Ah, né? você foi fazer a faculdade Então, lá, eu então. fui fazer a faculdade, principalmente na minha época. Hoje em dia, algumas faculdades argentinas já estão implementando o sistema de vestibular, mas são poucas. Geralmente, a Constituição argentina ela garante o direito do estudo a todos os seus habitantes e imigrantes que queiram estudar lá. Então, na realidade, inclusive você que está assistindo o podcast, se quiser ir para a Argentina, pode, tá? Estudar medicina, estudar artes. Eu tive amigos que foram estudar cinema, então, engenharia. O que você quiser estudar, que tiver na sua universidade, você tem que fazer alguns trâmites. Inclusive, qualquer coisa, podem falar comigo. Posso, divulgar aqui minhas redes sociais? Claro. Irmãos meus, né? Irmãos meus que sou eu. Vocês podem falar comigo lá e eu dou uma orientação e posso ajudar nessa questão também. A Que é gente vai bem, falar, bem a gente legal. vai falar, vamos voltar nessa pergunta aí daqui a pouquinho, que aí você vai Tá explicar um certo. pouco melhor como é que funciona isso. Sim, Então, você sim. foi para a faculdade e fez faculdade em Buenos Aires, é isso? Não. Fiz faculdade em Bahia Blanca, é uma Ah, cidade que ela fica a 200 quilômetros da onde eu moro, ela fica a uns 700 quilômetros ao sul de Buenos Aires. É uma cidade menorzinha, bem menorzinha, ela tem 300 mil habitantes aí, em média. E E é que uma curso você cidade. fez? Eu fiz administração, comecei fazendo direito. Foi engraçado, né? Comecei fazendo direito, briguei com todos os professores, e aí eu vi que o direito não era para mim. Eu sou meio que um revolucionário social, aí não me encaixei no direito. Fiz faculdade fiz vestibular para direito aqui, não passei. Eu sempre fui um aluno muito bom, né? Eu ia para a escola, numa escola muito boa aqui no Brasil, então minhas notas sempre foram muito boas, inclusive eu tinha bolsa por ter notas muito boas. Minha nota no vestibular foi muito boa. E, no entanto, quando eu comecei na faculdade, teve essa questão de diferenças de maneiras de estudo, diferenças de metodologia mesmo, e também a questão de que eu não estava de acordo com nada do que eu estava estudando. Eu estudei direito, não gostei, achei aquilo ali muito absurdo, né? Parecia tudo muito ideal, e eu dizia, meu amigo, você não está na realidade, não, você não está indo na rua, não, porque tudo que você está falando não acontece. Aí eu acabei desistindo do curso, aí queria estudar música. De fato, eu queria ter estudado violão. Esse aqui é o meu primeiro violão, ganhei com 15 anos. Mas aí minha mãe não deixou.
E aí eu acabei estudando administração de empresas. E, inclusive, eu me formei, mas também fui um péssimo aluno. Brigava com todos os professores, porque eu estava em desacordo com o que era proposto aí pela. Eu não contemplava, não estava de acordo com o sistema, enfim. Quando a pessoa é mais jovem, a Te pessoa tem entendo, algumas te inquietudes aí entendo, que. te entendo, Agostinho. é, aí acabei, eu acho que eu deveria ter feito música. Eu queria viajar por toda a Latinoamérica, esse era meu sonho, tocando violão e dançando salsa. Mas aí acabou virando outra coisa e bom, Mas você viajou bastante, né? viajei. Você foi dar uma. Isso Viajei. foi depois da faculdade? Você terminou a faculdade, aí foi seguir um pouco do Eu seu terminei a sonho aí? faculdade com 30 anos, mulher. Na realidade, foi no meio da faculdade, depois eu terminei a faculdade, porque no meio disso tudo eu também fui empresário, também tentei é, me, me sentir à vontade nesse sistema social que a gente tem, não consegui. E aí foi, é, quando eu tinha 23 anos, eu fui morar no Havaí, passei 6 meses lá, Ih, e aí foi bem interessante, foi bem legal, mudou completamente a minha visão de mundo, né? E quando eu voltei para a Argentina, eu percebi que não era mais aquilo que eu queria para minha vida, né? Então, tentei terminar a faculdade, ainda tentei me adaptar um pouco ali. Aí empreendi, eu tinha um estacionamento, empreendi novamente em como é que chama? Uma loja assim de variedades, como é que chama? Um conveniência? autosserviço, Lojas de uma conveniência. conveniência, era essa a palavra, tá vendo? É questão de ser bilíngue muitas vezes é contraproducente. E aí eu tinha uma loja de conveniência bem legal, passei com ela uns 4, 5 anos, aí acabei me formando com 30 anos, na realidade. E ainda não peguei meu diploma porque tive um problema quando eu me inscrevi na universidade e eles pediram para eu regularizar e eu ainda não consegui regularizar, porque, mais uma vez, né, países de terceiro mundo são muito burocráticos e toda essa burocracia foi bem difícil. Por isso que eu estou oferecendo esse serviço de facilitar a questão burocrática para aqueles que querem, porque realmente a questão burocrática ela é bem complicada, ela é puxada, né, tanto no Brasil quanto na Argentina. Aí eu fui para o Havaí, voltei para a Argentina, comecei com o meu negócio, tudo foi indo, e eu disse, não, não é isso que eu quero para a minha vida. Eu queria ir para um país onde eu me sentisse mais à vontade, onde eu me sentisse mais de acordo com os lemas sociais, né? E aí eu acabei preparando tudo e com 30 anos eu me formei e fui para a Austrália, onde eu morei por 2 anos. E aí eu me reencontrei com a minha esposa, né? Com quem eu estudava quando eu era adolescente. E a gente se reencontrou, começamos a namorar e aí voltei para o Brasil. Ela me carregou. Olha, foi encontrar com ela lá. Que Ela foi me mara. buscar, eu acho. Pode ser. Né? Você está falando com a gente aos poucos sobre a Argentina e tal, mas eu queria que você falasse com a gente o que que descrevesse, contasse para a gente que é brasileiro, até mesmo para os estrangeiros, mas essa diferença da cultura da Argentina. O que que você acha assim que você pode pontuar? Isso aqui é argentino, isso aqui é tipicamente argentino. O que que a gente tem de cultura para aprender aqui? Pô, então, é uma pergunta bem difícil. Eu, inclusive, sempre me pego me questionando sobre esse ponto, porque, assim, Mark Wilber, ele tem um livro que é um pouco sobre as pequenas coisas, enfim, eu não lembro exatamente o nome, porque eu sei o nome em espanhol, mas ele fala que existem generalizações orientadoras, que é um termo que eu amo e levo na vida, né? Então, eu vou generalizar um pouquinho, mas aí quem está ouvindo vai para a Argentina e a primeira pessoa que ele conhece na Argentina não tem nada a ver com aquilo que eu estou descrevendo e a pessoa tem uma experiência completamente diferente. E aí vai dizer, Agostinho não sabe nada. Não, não é isso. Aqui é uma generalização, né? O que eu vou fazer aqui é mais sobre o que eu vejo que acontece muito, mas não necessariamente é o que vai acontecer individualmente com cada pessoa que vai para lá. Dito isto, eu acho muito legal assim a questão da lealdade que os argentinos têm, né? Eles são um povo bem leal, mas assim como isso é muito positivo quando você consegue estabelecer essa união, faz com que seja muito difícil você estabelecer essa união. Então eles acabam parecendo muito distantes
ou mais difíceis de aceder por conta dessa lealdade que eles têm. Então, é como se o tempo que eles têm livre, eles tivessem, por conta dessa lealdade que eles têm, que dedicar a esse grupo de amigos já pré-estabelecido que eles têm. Então, eles acabam sendo, entre aspas, mais fechados, né? Por conta dessa mesma lealdade que eles têm, que realmente é muito grande, e é muito bonito. Eles, uma vez que você consegue entrar no grupo, que uma vez que você consegue se sentir à vontade, que eles te aceitam também, eles são muito leais, são muito carinhosos, são muito prestativos, são muito solidários, mas também atingir esse nível de confiança é muito difícil. Eu realmente tive dificuldades imensas em me sentir à vontade na Argentina. E isso, muitas vezes, a gente sente como que é uma questão cultural, como é que é uma questão idiomática, e na realidade eu acho que é uma questão de momentos, é uma questão de com quem você está se encontrando nesse momento. Para mim, acabou sendo muito mais fácil estabelecer amizades, estabelecer vínculos com aquelas pessoas individualmente, né? Não em grupos. É como que eles reservam muito a questão do grupo deles, é algo muito sagrado. Inclusive, na Argentina é muito comum, eu começo a namorar com uma pessoa, por exemplo, eu e minha esposa, né? Eu comecei a namorar com Irma, e eu vou para reuniões, para churrascos, mas eu não levo o normal, principalmente na adolescência, né? Nesses momentos aí onde a gente está em desenvolvimento, na faculdade e tal, eu não levar a minha companheira, a pessoa que está dividindo ali, que está no relacionamento comigo, para esses encontros que eu vou com meus amigos, porque eles sentem como que limita, como que a gente não pode falar livremente, como que então, quando eu vou me encontrar com meus amigos, eu vou me encontrar com meus amigos e ela vai se encontrar com as amigas dela. Então, a gente depois combina de sair para uma boate, a gente sai para uma boate, lá cada um fica com o seu grupo de amigos, até que em um determinado momento a gente se encontra e aí a gente vai embora junto, ou então a gente fica um tempo junto e depois eu levo ela para casa aí. Enfim, aí cada casal tem a sua dinâmica, né? Mas, mas isso acontece muito, né? Esse zelo excessivo pelos amigos. Outro ponto que eu acho muito que é que para mim, né, foi assim mais impactante a questão da agressividade, talvez que ele tem, principalmente nesse momento que a Argentina está passando por um entorno socioeconômico muito difícil. Então, nesse momento, a agressividade dos argentinos, eles estão muito à flor da pele, né? Então, muitas vezes a gente não entende, mas se a gente se colocar no lugar deles, é bem compreensível que para eles seja difícil lidar com todas essas emoções. Porque imagine que você tem um salário e você chega no supermercado, hoje você compra uma lata de leite, mas amanhã você não consegue comprar essa mesma lata de leite, então você tem que baixar a qualidade, você tem que baixar a marca, e daqui a pouco você tem que tirar o leite da sua... né, Isso aconteceu muito com a carne, né? Se eu não me engano, tem estudos que mostram todo o decrescimento que teve no consumo de carne pelos argentinos por conta do aumento de preço e também da perda do poder aquisitivo. Então, realmente os argentinos eles estão muito agressivos, eles têm esse lado e eles são muito competitivos também. Essa questão da competitividade, do querer ganhar sempre, como se tudo fosse uma final de Copa do Mundo, tudo. Eu vou jogar um joguinho aqui com meus amigos, eu tenho que ganhar, porque se eu ganhar eles são extremamente competitivos, o que é bom, mas até certo ponto, né, desde a minha perspectiva. Já o brasileiro, eu acho que o brasileiro é mais brincalhão, mais de boa, mas também considero que muitas vezes o brasileiro não tem a lealdade que o argentino tem. Então, acho que a mescla aí é muito, muito interessante, muito proveitosa, e se a gente souber estar aberto aí a essas novas visões de mundo, pô, a gente tem muito para aprender, muito para crescer como ser humano, como qualquer cultura, né? Acho que é muito interessante. É o que é muito legal, né? Recentemente eu voltei do Brasil e eu tinha me esquecido de algumas coisas que acontecem, né? Então, toda hora eles te oferecem cafezinho aí no Brasil, né? Seja qualquer hora do dia. Eu lembro que eu fui para um salão, gente, salão de beleza, assim, para cortar cabelo. Como eu ia esperar, ela falou: Você quer um cafezinho? Isso já era quase 7 horas da noite. Então, as pessoas vão tomando café o dia todo, uma coisa que eu não me lembrava, né? Então, talvez você também tenha isso quando você vai para o Brasil, depois vai para a Argentina, tem esses choques que você fala: Nossa, eu não lembrava disso, né? Então, tem certas coisas que você
recorda, vai lembrando, né? Nossa, era assim. Então, isso aconteceu muito comigo quando eu fui agora para o Brasil. Eu falei, nossa, é isso mesmo que acontece. O tanto de fruta que a gente come por dia, que são maravilhosos, né? Ah, É, isso aí é incrível, né? a comida, né? O pão de Não, queijo. totalmente. E aí Não, e você. falando do cafezinho, na Argentina tem uma questão cultural muito importante, desculpa, Adri. Essa questão do mate, né? Ele mate, eu acho sensacional. Inclusive, ela toma muito mate aí comigo. Todo dia de manhã a gente acorda, eu faço um matecito. E é algo bem interessante. A história do mate, se você quiser procurar, é algo muito interessante. Mas se vocês quiserem, eu resumo aqui rapidamente. Posso resumir? É algo muito legal porque conta, né? Reza a lenda que antigamente, na casa dos pobres e dos ricos, o que emparelhava todo mundo, que colocava todo mundo na mesma situação, era justamente ele mate. Você ia na casa de um pobre, ele ia lhe oferecer mate. Você ia na casa de do maior rico da cidade, ele ia lhe oferecer um mate. E a questão do serviço de quem está recebendo a pessoa em casa. Então, o mate, eu tenho que preparar, o dono da casa geralmente é quem prepara, então eu preparo o mate. E aí eu ofereço, e tem toda uma questão cultural, onde eu ofereço, eu tomo meu chimarrão primeiro, eu tenho que tomar o meu, eu sou quem toma, e eu só ofereço para a pessoa que está ali para tomar, para dividir o mate comigo, depois que eu tenho certeza que o mate está perfeito, em perfeitas condições. Então eu tomo o primeiro, que geralmente é frio e é muito ruim, e eu não ofereço, tomo o segundo para ver a temperatura da água, e já depois eu começo a rodar, e é somente um mate para cada pessoa, então não há diferenças, é um momento ali de comunhão social, onde todos estamos parados no mesmo momento, esperando. Tem gente que adora tomar o mate conversando muito, tem gente que toma o mate em silêncio, somente olhando e desfrutando daquele momento. Então, a questão cultural que existe por trás do mate é magnífica. Eu recomendo que, se você vai para a Argentina, faça um esforço para gostar. Você pode tomar amargo, pode tomar com mel, pode tomar com açúcar, pode tomar com adoçante. Você pode aí fazer algumas variações para adaptar ele para o seu gosto, mas vale muito a pena porque é algo realmente integrador, né? E é comum aí onde você está ou é uma coisa só da sua casa mesmo? Aqui em Custódia, não, só eu. Aqui em Custódia Isso que eu fazem. ia falar. Nesse momento estão fazendo quase 40 graus, não tem ninguém tomando mate, não, só eu. Aproveitando para quem está ouvindo, é comum no Brasil, no sul, né? Que é uma região mais fria, que é a região mais fria do Brasil. Então, em Porto Alegre, ali nas regiões ali do sul, é bem comum também. Eles adoram tomar um mate, né? Bem, faz parte da cultura ali do sul do Brasil, né? Totalmente. É um pouquinho diferente o mate do chimarrão, né? Que é lá, ele é um pouquinho diferente, questão de processamento da erva, e a erva do Uruguai também é um pouquinho diferente, mas É. completamente. Inclusive, Dani, é impactante a semelhança que o sul do Brasil culturalmente tem com a Argentina. É É, muito grande. Tirando ali a questão do idioma, realmente eles são. Existem, por exemplo, até estilos musicais muito semelhantes, a questão do chimarrão, a questão das vestimentas. Realmente é muito, muito parecido mesmo. Eu acho que é, se a gente pegasse um gaúcho e um nordestino, eles têm divergências maiores do que um gaúcho com com o argentino. um argentino, por exemplo. Verdade, verdade. Muito bem pensado. Quando eu te ouvi falar pela primeira vez, Agostinho, eu falei, nordestino, acabou. Brasileiro e nordestino. Quando você vai para a Argentina, as pessoas percebem isso, sabem isso, ou você passa ali despercebido? Não, não, ninguém diz que eu sou brasileiro, não. Realmente, tirando quando eu meto alguma palavra aí em portunhol, né, que a pessoa tem que botar de praxe. Quem fala mais de um idioma aí deve me entender perfeitamente. É impossível. Vocês que estão nos Estados Unidos devem se encontrar de vez em quando no Eurolation, né? Fazendo aquela mistureba. Pronto. De vez em quando eu conjugo algum verbo errado, eu uso alguma palavra em português, e aí a pessoa fica, oxente. Mas não, ninguém diz, não. Inclusive, as pessoas duvidam, né? Sempre, todo mundo diz, não, você não é brasileiro de jeito nenhum, você não é. Não, não, duvido, eu tenho que mostrar meu documento. Mas como meu documento é de argentino, ele diz, não, 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 você não é brasileiro. Então, é o que eu digo que é o talento que Deus me deu, né? Eu não tenho muito talento, não, mas essa questão aí de falar o português e o espanhol eu domino bem, sim.
Que legal. E por falar em portunhol, essas coisas, é o que você fala bastante nos seus vídeos, né? Que é muito engraçado, muito interessante. A gente vai falar mais um pouco sobre suas redes sociais, mas eu achei muito legal essa diferença, porque a gente também tem isso, né? Com os nossos alunos, que eles trocam português. Às vezes eles estudam espanhol na escola, então trazem um pouco do espanhol que sabem para o nosso português, e fica muito engraçado. A gente sempre escuta que os brasileiros conseguem entender o espanhol, mas o falante espanhol não consegue entender o brasileiro. Você concorda com isso? É assim mesmo? Você percebeu isso? Dando as suas aulas, você mesmo conversando e tal, você percebe isso? Essa dificuldade? Sim, então, aí existem dois pontos que eu gostaria que dê a minha perspectiva, eles divergem, né? Primeiro, a questão literal. Então, realmente, literalmente, para um falante, né, de português, é mais fácil entender uma pessoa que fala espanhol. Por quê? Pela questão da composição dos idiomas. Por exemplo, no português, nós temos 5 vogais, as mesmas que no espanhol. No entanto, em português, nós temos, dependendo da região, aí, uma variação entre 12 e 14 fonemas, que seriam os sons produzidos por essas vogais. Então, por exemplo, vou botar aqui o caso mais emblemático, mais simples da gente perceber. Vó, vô e leões. Vê que é a mesma letra, mesma coisa, palavras até iguais, né? Vó e vô, mas que significam coisas diferentes. No caso, na Argentina, são cinco vogais, mas são 5 fonemas. Então, se eu fosse ler essas mesmas 3 palavras em espanhol, seria bó, bó e leões. Então, veja que os sons não mudam. Os sons do espanhol, eles não mudam. O tio sobre vogais na Argentina não existe. Então, tem algumas questões aí que durante a evolução do latim, né, que ambos idiomas são do latim, o português ele acabou se tornando um pouco mais complexo. E aí, por isso que a gente tem a sensação de que o falante do português realmente ele entende um pouco melhor. Mas quando a gente vai para o aspecto comunicativo, eu acho que é muito interessante a gente perceber que o idioma ele não é composto somente por palavras literais. A gente tem também essa questão cultural, que ela é muito importante, e se bem as palavras e a literalidade das palavras é importante, dizem que numa comunicação elas não representam mais do que 30% da comunicação total, né? Então existe muito da questão dos gestos, e tem muito das questões das metáforas. Então, se bem a gente acha que entende, eu tive situações de estar com amigos brasileiros e argentinos todos num grupo só, e estarem os dois rindo a gargalhadas, e eu olhando assim, dizendo, meu amigo, olha, você está falando de uma coisa, você está falando de outra coisa, não tem nada. Vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo? Tipo, vocês não estão falando de nada com nada, o assunto não é o mesmo, nada. E ele, não, mas eu estou entendendo. E é lógico, né? Entrava aí a questão cultural, acho que entrava a questão da metáfora, que realmente não estava falando nada com nada, os dois estão mostrando muito engraçado, os dois estão muito divertidos, mas, então, se bem a gente entende nessa questão da literalidade, eu acho que na questão da compreensão completa, eu acho que a dificuldade é bastante similar para ambos, né? É bem difícil para os dois, tanto para os brasileiros entender os argentinos, quanto para os argentinos entender os brasileiros, finalmente. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E é interessante que você transita entre esses dois mundos, né? E aí você virou professor, você dá aula de espanhol. Conta pra gente como é que foi esse processo, como você chegou aí, como é que você dá suas aulas de espanhol. Bom, foi algo bem interessante, porque quando eu voltei da Austrália, com Irla, eu estava acostumado a uma vida muito mais de desfrute, vamos dizer assim, né? Onde eu trabalhava
e com os recursos que eu obtinha do meu trabalho, eu conseguia viver, me manter, dar meus luxos, que são muito poucos, né? Meu maior luxo naquele momento era pegar minha prancha, botar dentro do meu carro, e no caminho do trabalho para o carro, do trabalho para casa, eu já parava na praia, que ficava a 5 minutos da minha casa, e ia surfar, então nem gastar dinheiro eu não gastava, mas era uma vida bem pacata, bem, vamos dizer, feliz mesmo, no sentido de não tinha problemas econômicos. E quando eu vim para o Brasil, eu percebi que só o fato de morar, ele já me demandava muitas energias, né? Um aluguel aqui, para eu morar num ambiente que eu considerava que era o mais apropriado para a minha família, ele não baixava de 3 salários mínimos, e para eu ganhar 3 salários mínimos já era. Eu precisava de um emprego onde eu tivesse tido um desenvolvimento de carreira que eu não tinha tido. Então, eu percebi que me inserir no mercado laboral daqui do Brasil ia ser bem difícil desde essa perspectiva, né? A minha experiência era de sempre ter sido dono, então eu pensei em que é que eu queria abrir, ainda cogitei com a minha esposa, mas ela disse que achava melhor eu não abrir, eu queria abrir um bar aqui bem bonito e tal, mas ela disse que não condizia com a realidade da cidade para onde a gente estava vindo. E eu, já tendo essa experiência de ter tido negócios, eu sabia de todo o esforço e o sacrifício que isso significa. E aí eu comecei a buscar alternativas. A gente estava em plena pandemia, e resumindo a história, eu acabei observando que a internet tinha um potencial. Tentei vender cursos online de inglês, e, e aí eu comecei a não me sentir à vontade com o que eu estava oferecendo. Eu digo, poxa, não sei, não estou me sentindo à vontade. E foi aí quando eu vi cursos de espanhol de professores brasileiros que ensinavam brasileiros a falar em espanhol e prometiam uma fluência em 3 meses. Você vai falar como nativo em 3 meses. No entanto, o professor que estava prometendo isso não falava como nativo, e eu sabia porque eu sou nativo, né? Então eu vi, eu digo, porra, esse cara aqui está mentindo descaradamente, porque em 3 meses é impossível você falar. Eu tinha essa experiência de ter que aprendido, ter que aprender outro idioma, né? Eu tinha acabado de voltar da Austrália, então eu tinha tido esse contato com o inglês. Eu tinha feito todo um projeto de desenvolvimento do meu idioma, onde eu tinha marcado passo a passo. E e aí eu comecei a me questionar, digo, poxa, por que esse cara está mentindo? Qual é o objetivo dele? Porque isso, sinceramente, era uma mentira, porque ninguém vai se tornar fluente em 3 meses fazendo um curso. Eu não digo que ninguém possa se tornar, eu vou reformular a frase. Você pode até se tornar fluente em 3 meses, caso você seja uma exceção e você seja realmente uma pessoa extremamente capaz na questão linguística e você tenha muita facilidade. Então, do mesmo jeito que existe Messi, que é capaz de driblar outros 10 jogadores e fazer um gol. Do mesmo jeito que Cristiano Ronaldo é capaz de pular 3 metros de altura e cabecear uma bola. Mas eles são exceções. Então, pode sim existir uma exceção que consiga fazer o que esse professor está mentindo, mas ele não pode prometer isso para todas as pessoas. E aí aquilo me deixou entre muito frustrado e, e muito atento a essa questão de, poxa, tem gente que está acreditando nesse cara. E eu comecei a estudar muito. Fiz um curso, na época era tudo online, né? Fiz um curso de aprendizado em Harvard, aprendizado de idiomas em Harvard. E aí eu comecei a ver que existiam outras modalidades e eu já tinha feito todo o meu cronograma de aprendizado do inglês. E nisso eu me encontrei com um psicólogo e linguista neozelandês. Ele se chama Chris Lonsdale. E é incrível. E ele descrevia justamente o processo que eu tinha utilizado para que eu pudesse aprender o inglês. E aí você vai me dizer, Agostinho, mas tu aprendeu a falar inglês? Não, porque eu não consegui cumprir com o cronograma que eu tinha determinado, no sentido de... Eu falava muito bem, né? Eu sempre trabalhei em inglês, então eu me defendia muito bem em inglês. Todas as questões que eu resolvia em inglês. Eu sofri uma fraude na Austrália de $1.500, onde eu liguei para o banco, falei durante 7 horas no total, né, de todas as ligações que eu fui fazendo, e consegui explicar para um advogado que eu tinha sido fraudado, e eles me devolveram os $1.500.
Então, o meu inglês não era ruim de jeito nenhum. Mas para o meu inglês evoluir, eu já tinha que ter passado para a próxima etapa, mas essa próxima etapa eu tinha determinado que ela ia começar a partir dos 2 anos, por uma questão de planejamento mesmo, que era quando eu ia começar a estudar e todas essas questões, uma questão de planejamento próprio. Então, quando eu cheguei nesse momento de estudar, aí foi quando eu me casei e voltei para o Brasil, então não cheguei a terminar. Mas eu falava inglês muito bom, assim, no sentido de conseguia me comunicar perfeitamente, uma conversa 1 para 1 eu tinha tranquilamente sobre ideias, sobre filosofias. Eu virava a noite com amigos meus da Grã-Bretanha, falando, conversando sobre o que a gente esperava da vida, e eu conseguia me comunicar. Mas não era o inglês perfeito que eu queria atingir nesse momento, né? Que era o que eu buscava, que é o que provavelmente aquelas pessoas que estão aprendendo idioma buscam, né? O inglês sem sotaque, o inglês perfeito. Que eu achava que eu ia conseguir, né? Eu tinha total certeza que eu ia conseguir. Depois, quando eu ressignifiquei isso, foi quando eu comecei a ser professor. Eu digo, poxa, não, se eu estou falando e as pessoas estão me entendendo, e eu estou conseguindo me comunicar bem, eu estou conseguindo comunicar minha ideia, não preciso não ter sotaque. Então, realmente, eu sinto que eu falava inglês muito bom. E aí, juntando tudo isso, eu percebi que eu realmente tinha algo para oferecer. Eu podia dizer a verdade, e tudo começou como sendo um, buscando ser um abrir de olhos para as pessoas que estão tentando ir por aquele caminho fácil, mas mentiroso, né? Acho que você pode sim, se você quer ficar muito forte, você pode tomar uma bomba e ficar muito forte. Você consegue fazer isso na questão física. Mas na questão idiomática, eu acho que isso realmente é impossível. E aí foi quando eu comecei a estudar muito, passei 2 anos me preparando e com métodos alternativos, né, buscando questões que eu acreditasse que funcionavam mais. Eu fiz durante muito tempo cursos de inglês, né, dos chamados tradicionais. Hoje está muito de moda chamar curso de inglês tradicional, quase que pejorativamente. Eu não gosto de fazer isso, tá? Cada um tem a sua metodologia e eu acho que cada pessoa tem que buscar a metodologia que mais se encaixa com suas capacidades, suas habilidades de aprendizado. Mas eu tinha feito durante muitos anos esses cursos e não me sentia à vontade, não sinto que eu aprendi tanto. E aí eu busquei trazer essa maneira, relacionando o português com o espanhol e buscando que a gente fale o máximo possível para tentar destravar aí e para tentar que a gente consiga se sentir à vontade. Porque, para finalizar, o que eu defendo é que quanto mais você tenta falar, quanto mais à vontade você está com os seus erros, mais você fala. E você não pode querer não errar, porque o único jeito de você não errar é você não falando. Eu, que sou totalmente fluente em português e em espanhol, cometo diversos erros. Inclusive, se você assistir o que a gente falou até aqui, você vai achar erros no meu português. Então, acho que a gente erra em português, a gente erra em espanhol, e a nossa autoexigência, ela faz com que a gente foque nos erros e não foque no objetivo. Nosso objetivo não é não errar, nosso objetivo é nos comunicarmos o melhor que pudermos. Então, quando a gente consegue virar essa chave, acho que a gente tem um avanço muito, muito mais seguro aí no espanhol. Eu estou imaginando que seus alunos sejam majoritariamente ou unicamente brasileiros, né? Que é o que você está citando aí. E qual que é a dificuldade do brasileiro quais palavras, quais sons que o brasileiro tem dificuldade de pronunciar em espanhol? Qual que é aquele erro que você fala assim, isso aqui eu trabalho bem porque eu sei que já vai ser uma dificuldade para o brasileiro? Não, então, os erros, eles basicamente vão variar aí de acordo ao nível que você está. Então, as primeiras pessoas, elas anasalam muito, né? Na Argentina, como eu disse, a gente só tem para cada vogal um fonema. No Brasil, não. Então, o principal erro é a nasalação. Então, quando eu vou hablar em castelhano, empiezo a hablar com uma nasalização excessiva. Então, fica esse espanhol mais carregado, típico dos brasileiros que estão iniciando. Depois, alguns sons que no português a gente não utiliza tão frequentemente, né? A questão do R, por exemplo, o R forte no espanhol, por exemplo, correr, né? Muitos brasileiros não conseguem pronunciar essa R, ou não se acostumam a pronunciar essa R com o R forte. Correr.
Essa é a maneira de pronunciar. Aí você diz, ah, mas eu pronuncio, eles entendem. Não, eles não entendem. É como se eu falasse gato e rato. Não, são palavras diferentes. Porque, por exemplo, a palavra correr, se eu pronunciar do jeito... Como é que tu pronunciaria em português? Fala aí o correr, mas em português, Adri, por favor. Seria o re, nosso, né? É, Correr. Eu que sou de pronto. Minas, então eu falo correr, assim, bem ra. Pronto. Aí esse correr, na realidade, na Argentina, não na Espanha. Na Espanha significa pegar. Isso é correr. Mas, na realidade, na Argentina, correr, lo usamos para o ato de ter relações sexuais. Então, veja que confusão você pode ter com uma simples palavra, né? Você diz para a pessoa, olha, hermano, vamos a correr esta noite? A pessoa vai dizer, gente, mas tu não vai nem conversar comigo? Você já está me chamando? E aí você pode se meter, né, numa situação bastante constrangedora. E aí você diz, ah, mas a pessoa vai entender por contexto. Pô, tem frase que dá para entender por contexto, tem frase que não dá. E a quinta série nunca sai do homem, digamos a verdade. O ser humano continua na quinta série eternamente. Então, principalmente para aquelas pessoas que são mais tímidas, né? Elas, elas se sentem meio... poxa, o pessoal tá rindo de mim. Aí você começa a se retrair, aí você começa a querer falar menos. Quanto menos você fala, menos você aprende. E aí começa aquele círculo involutivo do idioma, né? Então, realmente é importante a gente entender bem os fonemas. Eu estou para lançar um curso onde eu busco justamente isso, né? Eu falo sobre questões onde as palavras do português elas podem ser relacionadas com palavras do espanhol para a gente que é adulto, né? Então, eu falo, você me entende, ele me entende, ele me entende, ele me entende. Então, existe aí a mudança do e pelo ie. Ah, não vai acontecer sempre. Por exemplo, na palavra sempre, sempre, passivo. Então, mas em outras palavras não muda. Por exemplo, no verbo entender, entender. Então, não tem essa variação. Mas é para que a gente comece a prestar atenção e a entender que em alguns momentos vão acontecer algumas variações que a gente tem que estar acostumado a essas variações. Ponte, puente, 9, 9. Então, existem essas variações e podem existir, e é para que você comece a se acostumar com esses sons, né? Mas foca no Brasil se diz foca na Argentina e não tem diferença nenhuma. Então, e depois a questão da pronúncia é muito importante, e aí depois já vem questões já mais gramaticais, né? Por exemplo, no português, na hora de falar, eu falo me liga amanhã, né? O pronome vem na frente do verbo. Quando a gente está falando no imperativo, ei, me liga amanhã, Dani, tá certo? Em espanhol é justamente ao contrário, chamame mañana. E aí a gente forma uma palavra só e o pronome vem coladinho formando uma palavra só. E aí começam as diferenças, né? Se você estiver na Espanha, você não vai dizer chamame mañana, você vai dizer chamame mañana. E bom, por essa questão, eu também trabalho muito com gente que quer ir para a Argentina, porque realmente o espanhol da Argentina é bem característico, bem próprio, né? Mas basicamente aí são essas questões. Eu poderia falar durante 7 horas, mas vai ser chato demais para quem está ouvindo. Coisa que eu queria saber, assim, a gente, quando eu dei aula de inglês no Brasil, e era fácil achar material para inglês, era fácil relacionar, assista essa série, escute essa música, a gente tem no Brasil, né, muita exposição ao inglês. E já aqui, dando aula de português, a gente não tem essa mesma facilidade, né? A gente não fala, assiste uma série, agora com a Netflix fica mais fácil, mas é difícil colocar o português no dia a dia do nossos alunos. E aí, no Brasil, como que é o espanhol? Você vê espanhol bastante? Como que você indica para o aluno, quais são os materiais ou alguma coisa que você possa indicar para os alunos que querem aprender espanhol aí no Brasil? Não, então, realmente, eu tenho uma questão que é que eu sou ultra antitecnológico, né? Como eu disse para vocês aí, a minha vida passou inteiramente por esse lado mais... Como é que chama? Como é essa palavra quando a pessoa é desleixada mesmo? Eu sempre fui muito, muito largado. Então, a tecnologia eu não sei. Tem amigo meu que eles conseguem assistir jogos, né, por internet, eles conseguem ver os filmes meio que piratas. Eu não consigo ver nada disso. Mas existem séries argentinas muito boas. A Argentina, eu acho que tem 2 ou 3 Oscars recentes. Então, o cinema argentino é muito bom. Existem também
séries, novelas argentinas que são interessantes. E também o que eu recomendo são basicamente TED, que é no YouTube, que é onde eu realmente consigo ver. No YouTube tem muitos TED Talk dos mais diversos temas. Aí, isso é o que eu recomendo para aqueles alunos que são mais iniciantes, né? Para que você comece a se acostumar com uma pessoa falando, porque é muito complicado quando você coloca duas pessoas falando entre si e coloca o contexto. Então, aí realmente fica bem mais complexo. Mas basicamente o que eu digo é, olha, escutem músicas, tem muitas músicas de artistas argentinos que eles meio que recitam as músicas, então isso é bem interessante. Depois, essa questão do TED Talk, porque tem dos mais diversos assuntos muito interessantes, então você pode assistir à vontade, são aí capítulos entre 17, 20, 25 minutos, muito interessante. E quando você termina de ver isso, aí você já pode passar também para séries. A questão das séries, se você assistir, eu sempre recomendo assistir em espanhol, com legendas em espanhol, apesar de que durante muito tempo foi bem difícil encontrar legendas em espanhol da Argentina, né? Então, se você quer ir para a Argentina, eu recomendo sempre você assistir séries da Argentina, né? E agora, dependendo da região da Argentina que você vá, aí o idioma também varia um pouco. Da mesma maneira que aqui no Brasil a gente tem o português de São Paulo, o português nordestino meu, né? Então, existem variações que são realmente grandes por momentos, né? Mas o espanhol, assistir séries da Argentina, eu acho que é o mais recomendável também. E aí tem muita variedade. Agora você tem que ser mais desenvolto do que eu, porque eu indico a série. Agora, quem acha tem que ser os meus alunos, porque eu realmente, infelizmente, por mais que eu tento abrir aqui, aí pego o vírus, aí eu não sei o que é que acontece, meu computador desliga, eu fico nervoso, minha esposa briga comigo, aí eu realmente eu só consigo indicar mesmo o TED Talk e as músicas, que são as coisas que eu realmente... E eu digo, olha, assista as versões argentinas. Por exemplo, El Secreto de sus Ojos é um filme argentino que eu recomendo demais. Vencedor de Oscar. Uma questão magnífica, uma história sensacional. Mas foi regravado com a versão mexicana. E aí eu digo, olha, busque a versão argentina. Também tem, por exemplo, Los Simuladores, uma série argentina fantástica, mas também tem a versão mexicana, então você tem que buscar a versão argentina. E aí, às vezes, outra questão, para os meus alunos que estão na Argentina, a Netflix muitas vezes oferece, não está no Netflix, aí os outros que estão no Brasil vão procurar e não acham. Então a Netflix também tem essa brincadeirinha, né, de que tem coisas no Netflix da Argentina que não tem na do Brasil. Então eu sou bem fora da tecnologia, é algo que eu tenho que melhorar, um ponto que eu tenho que melhorar muito, mas eu posso indicar, sim, muitos filmes muito legais, que realmente valem muito a pena e que são interessantes demais, né? Legal. Ô, Agostinho, então você estava falando antes para gente, agora só para deixar mais claro, então o seu perfil de alunos são esses alunos que querem estudar na Argentina, que até você falou que a Argentina é aberta mesmo, né, para todas as pessoas que querem estudar, fazer faculdade, né, e ir para a universidade lá. Então, o foco realmente é aprender o idioma para poder estudar. Na realidade, não tanto para estudar, porque a maioria dos meus alunos que já estudam medicina, eles, eles já conseguem se desenvolver na questão da universidade, por conta de que é muita linguagem técnica, né? Então, Uhum. você estuda e como são linguagem técnica, acaba sendo mais fácil. Mas é para buscar. O que eu tento fazer é algo diferente a tudo. E fica muito viajado, mas eu creio plenamente que a questão de como a gente está se sentindo, como as nossas expectativas estão com relação àquilo que a gente está vivendo, influenciam diretamente no aprendizado da gente também. Então, a gente precisa estar bem para a gente poder aprender melhor, a gente precisa estar se sentindo tranquilo, se sentindo seguro, para poder realmente evoluir. E para poder se formar na Argentina, eu não sei se quem está ouvindo sabe, mas mais de 90% dos brasileiros que vão estudar medicina na Argentina não se formam. Por quê? E eles gastam muito. Por primeiro lugar, é extremamente difícil. A universidade na Argentina é extremamente difícil.
Muito, muito puxado mesmo. Segundo lugar, a questão idiomática. Na realidade, eu colocaria adaptação mesmo. Você chega, o clima é diferente, você tem um estilo de vida totalmente, completamente diferente ao que você tinha. Muitos brasileiros se relacionam somente com brasileiros. Eu não digo, não se relacione com brasileiros. Não, relacione-se com brasileiros. É importante manter as suas raízes, se sentir acolhido, entender que você está sendo 100% entendido naquilo que você está dizendo, mas também é importante abrir o seu leque, né? Buscar, porque senão você se fecha no núcleo ali e de cada 10 pessoas, uma vai se formar. E se for você, no caso, nenhum dos 10, dos seus 9 amigos ali vai se formar. Então você vai ter que fazer daqui a 2, 3 anos um novo grupo de amigos. Então, acho que hoje os brasileiros, eles... E também existe a questão das assessorias, que elas, da mesma maneira que existem pessoas que na internet ensinam prometendo que em 3 meses você vai ser fluente, existem assessorias que te levam para a Argentina dizendo: a medicina aqui é de graça, venha ser médico. E não é assim. A medicina lá é de graça, mas existem custos, né, associados que você vai ter que ter, que lógico, para quem é do interior vai ter que ter na capital também, mas existem diversos fatores que dificultam e muito, né? A questão cultural, a questão de adaptação, a questão do clima, a questão do idioma, a questão de tudo, de você se sentir sozinho. Muita gente mora com os pais e vai para lá e é toda uma vida nova. E a questão de não se sentir aceito, de não se sentir inserido na sociedade. Eu acho que isso acaba afetando muito. E então a minha ideia é fazer algo mais holístico, né? Não nos fecharmos somente ao idioma, não buscar, eu quero falar espanhol perfeito. Não, não. Entenda que o espanhol é importante, mas entenda que o mais importante aqui, e sempre vai ser, é você se sentir bem. Então, eu busco que a gente entenda esse ponto, e o espanhol vai vir. Se você está na Argentina há 4, 5 anos, você vai conseguir. Agora, se você não está se sentindo bem na Argentina e está lá há 4, 5 anos, você fala um espanhol perfeito, mas você está enlouquecendo, você vai acabar voltando também, né? Então, é um pouco Então esse tem, foco. Mas eu também dou... Desculpa. tem todo esse suporte. São as aulas mesmo para aprender a falar, mas tem todo esse suporte mesmo de ir para a universidade, o que, que você vai encontrar lá, isso, todo esse suporte mesmo E para o aluno. exato, são aulas grupais, né? Com grupos até 4 pessoas. Eu estou modificando, eu tinha grupos até 6, mas agora vou fazer grupos até 4. E aí, nesses grupos, você vai se encontrar com pessoas que estão em situações semelhantes a você. Então, cometem os erros no espanhol semelhantes aos que você comete. Aí você vai começar a não se sentir tão só, e aí você vai entender que o que você está passando não é só você que passa. E sim, é algo natural e que cabe a você mudar um pouco seu modo de ver as coisas para poder se adaptar cada vez mais, né? Legal. E a gente, assim como a gente conheceu você, você tem uma presença muito grande no Instagram, né? É, E a gente queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o seu conteúdo, criar essa coisa que é um pouco mais divertida, né, também. Então, essa coisa do espanhol, né, trazendo o espanhol de uma maneira mais divertida. Fala pra gente como isso surgiu. Bom, na realidade, eu nem sei, mulher. É, Na realidade, as coisas às vezes acontecem, cada um tem sua religião, né? Eu tenho a minha própria religião, porque eu inventei uma religião. Mas aí eu acho que meio que o universo e Deus, eles conspiram para que você... Eles vão lhe preparando de uma maneira que você, quando você quer ver, você está fazendo aquilo, você nem sabe direito por quê, e as pessoas estão gostando. Então, eu tinha decidido desistir do Instagram 1 ano e meio atrás. Como eu disse, eu sou muito tecnológico, eu não tinha celular, quem me deu os últimos 3 celulares foi a minha esposa. E aí eu estava tentando e nada dava certo, minha desenvoltura era muito ruim também. Eu estava vendo ontem meus primeiros vídeos e realmente eram bem difíceis de ser assistidos. Mas aí, quando eu estava pronto para desistir, depois de ter me preparado muito durante 2 anos, ter gravado algumas coisas e tudo, eu disse, não, vou desistir. Eu só estava buscando a forma de comunicar isso para minha esposa, né? De que 2 anos ali que eu tinha trabalhado não ia levar aquilo à frente, tinha sido um fracasso para mim. E também de que eu tinha que encontrar outra coisa para fazer, né? Porque quando algo não dá certo, você tem que buscar outra coisa.
Sendo que aí, quando eu estava nesse processo, né, de luto, de um processo que não deu certo, para comunicar essa decisão que eu tinha tomado para minha esposa me deu o telefone, o melhor telefone da época. Ela chegou, comprou do nada e disse: meu amor, tá aqui, ó, o melhor telefone, porque eu vejo que você está se empenhando muito e tem tudo para dar certo, mas o telefone que você tá não está lhe acompanhando. Então, esse telefone aqui vai mudar a nossa vida. E aí eu tinha que continuar porque eu fiquei sem jeito, era um telefone caríssimo, né? E aí eu digo, pronto, e agora? O que é que eu faço? Eu digo, pronto. Não, mas ela me deu, eu vou, pelo menos por respeito a ela, vou continuar. Pelo menos aí eu vou tentar Tentar, um né? mês. Pelo menos E, tentar. eu vou tentar. Foi muito difícil, porque eu já estava naquele baque, assim. Imagina, você está no fundo do poço, aí você acha, né, que está no fundo do poço. Aí depois vem uma pessoa e te dá, que diz que acredita em você já não acredita mais em você. E aí eu caí mais um pouquinho. Eu digo, pronto, agora eu estou no fundo do poço. E eu não tinha forças para gravar, eu lembro que foi muito difícil. E aí chegou o momento que eu fiz um vídeo sem querer e deu um pouco certo e aí aquilo me animou. E aí eu fiz outro vídeo e aquele outro vídeo também. E eu não sei como esses vídeos começaram a tomar uma personalidade. Aí eu percebi que eu podia brincar. Eu sou extremamente tecnológico, mas comecei a buscar questões para editar um pouco melhor os vídeos, já que eu tinha um celular tão bom. E aí aprendi um pouco de edição e fui criando. E de repente eu estava com 1.300, vê só, eu estava com 1.363 seguidores, ainda me lembro o número. E aí passaram 2 meses, eu estava com 10 mil. Eu olhei assim, eu digo, oxente. E aí pronto. E aí comecei, mas aí meu filho nasceu. E aí, esse é outro ponto, né? Que cruel que é a nossa sociedade, porque se eu trabalhasse, e aí foi quando a ficha caiu que realmente eu tinha que fazer algo por mim, e eu tinha que continuar na internet, porque eu fui pegar o meu atestado, né, de licença, paternidade, meu filho nasceu na sexta-feira, de 5h31 da manhã, Ave Maria. E, e o atestado de lá dava 120 ou 180 dias e o meu dava 5 dias. Se eu estivesse trabalhando em relação de dependência, eu ia passar sexta, sábado, domingo, segunda, terça e na quarta eu ia ter que voltar a trabalhar. E justamente na quarta foi o dia mais difícil, na quarta noite, de tudo, assim. Minha esposa teve uma dificuldade enorme na amamentação, meu filho perdeu muito peso, a gente ficou debaixo da linha vermelha. Então foi muito, muito, muito complexo para a gente esses 2 primeiros meses. E aí eu disse, meu Deus, eu já não estava fazendo vídeo, né? Eu parei totalmente. Eu disse, meu Deus, eu tenho que priorizar alguma coisa, né? Ou eu priorizo minha família ou meu Instagram. Eu digo, não, vou priorizar minha família. Eu parei durante 6 meses no meu Instagram, praticamente. Eu fazia vídeos com ele no colo, fiz durante um tempo, mas a frequência não conseguia ser a que eu buscava, né? E aí eu percebi que realmente tinha que me dedicar a isso, e aí eu realmente me dedico muito. Hoje em dia eu me esforço muito, eu dedico muitas, muitas, muitas horas de trabalho todo dia. Realmente eu acho que quem vê meu vídeo de 25 segundos não imagina o trabalho que eu tenho, o estresse que eu passo, o esforço que é, as horas de dedicação, o quanto aquilo mexe comigo emocionalmente, e às vezes um comentário negativo, né? Realmente aquilo é muito pesado. E aí isso também me faz observar de outra maneira o ambiente onde a gente está, o mundo no qual a gente vive, o tanto de falta de empatia com os outros, né? E buscar utilizar isso na hora de criar meus filhos para ver como é que eu vou conseguir levar isso à frente. Ah, que legal. Olha, eu só quero parabenizar, porque eu acho um conteúdo muito legal, assim, principalmente para quem está querendo aprender mesmo espanhol de uma maneira divertida, assim, mas sem aquela pressão, né, de todos os jeitos certos de fazer. Eu acho muito legal, então, parabéns. Casou muito bem com o humor brasileiro, né? O brasileiro gosta desse humor e tal. Então, eu acho que casou muito bem e é engraçado mesmo. Parabéns. Obrigado. Muito legal, Eu Agostinho, falei demais, não foi, gente? Não, foi maravilhoso. Nossa, aqui tem muito assunto, né, gente? Tem muito Tem muito assunto. assunto. Mas a gente adorou conversar com você. Muito obrigada por ter participado.
Obrigada mesmo. E Obrigado a a gente se vê você. aí nas redes sociais. E a gente vai Tá deixar bom, na beijo aí. descrição, a gente vai deixar na descrição os seus Seus contatos, tudo que contatos. você deixou para a gente poder divulgar. Então, quem tem essa curiosidade de conhecê-lo, né, de começar a segui-lo e ver esse humor que ele tem lá no Instagram, que siga ele e que a gente vai deixar aqui na descrição, tá bom? Tá joia, então. Muito Tá. obrigada. Obrigada, Agostinho. Galera, desculpa Beijos. aí o tanto de minutos que eu tirei de vocês, viu? Não, obrigada Imagina! a você pelo acréscimo de Oxê. minutos que você deu pra gente, tá bom? Obrigado. Um beijo enorme. Tchau. E estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!